E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é William Miranda Basílio, sou reumatologista e hoje nós iremos começar aqui uma série que se chama O que todo médico deve saber da reumatologia, tá? Aí assim, será um bate-papo bastante elucidativo, didático, né? E vou explicar para vocês nesse vídeo agora sobre os exames laboratoriais. O primeiro exame que nós vamos falar é sobre o sistema complemento, viu? O sistema complemento é um grupo, né, de proteínas que é produzida pelo fígado e que foram descobertas diversas proteínas com suas funções. Porém, algumas delas ainda não se sabe qual a função, tá? Ela pode ser quebrada, né? A partir do momento que ela é quebrada, ela vai ser utilizada para algum processo biológico e, portanto, ela foi consumida. A partir do momento que ela foi quebrada, por exemplo, C3 quebrou, então o C3 se transforma em C3A e C3B. Então o C3 ele foi consumido. Eu vou explicar de uma maneira bastante didática aqui, para vocês verem como é que funciona. O sistema complemento, ele tem 3 vias, né? A via clássica, a via da lectinomanose e a via alternativa. Eu quero começar com vocês sobre a via alternativa, porque ela é a que é um pouco mais diferente das outras, tá? A via alternativa, então, quando ela é iniciada, é justamente quando podemos pensar assim, que do nada o C3 ele foi quebrado, tá? Então, do nada o C3 ele foi quebrado, então ele está sendo consumido. E o que vai acontecer a partir do momento que o C3 ele for quebrado? Ele vai se transformar em C3A e C3B. O C3B, em um processo infeccioso ou inflamatório, ele vai procurar algum sítio de ligação, tá? O C3B. Então, ele vai se ligar, em geral, ao fator B, que está presente, que já foi ligado, por exemplo, a uma bactéria. Vou fazer aqui um desenhozinho, onde o fator B já se localiza na bactéria, indicando que ali pode depositar o C3B para começar mesmo a cascata a partir daí. O C3A, ele vai para a corrente sanguínea para chamar novas células, para que essas outras células elas apareçam no local dessa agressão e auxiliem também aí nessa defesa. A partir do momento que o C3B se ligou ao fator B, aí o fator D ele se liga. O fator D. Quando o fator D se liga nessa sequenciazinha aí que a gente observou, ele quebra o fator B, né? Então ele consome o fator B e por isso transforma o fator B em fator B, Bzão, e o fator B, Bzinho. O fator B, um desses fatores B, eles vão ficar aí na bactéria junto com o C3B, o fator B junto com o C3B. Então vai desaparecer desse ambiente o fator D e o fator B e das frações do fator B. A partir do momento que o fator C3 está unido a esse fator aqui, ele consegue quebrar mais C3, ou seja, C3 vai acumular mais C3B junto aqui, outro C3B. A partir desse momento, o C3B ele consegue clivar C5
porque esse contexto aqui, ele é o C3 convertase. E quando une o C3B de novo nesse local, e aí se transforma no C5 convertase. E aí eu sou capaz de quebrar o C5. Aí o C5B se une aqui. A partir do momento que o C5B se uniu a esse complexo dessas proteínas, aí começa a haver o depósito, né, de C6, C7, C8 e vários C9, que vai formar o que nós queremos, que é o complexo de ataque à membrana, que conhecemos como MAC. E a partir daí vai se entrar bastante água dentro dessa bactéria e vai hiperidratá-la, matando-a. Então essa é a via alternativa. A via clássica e a via da lectina mannose, ela é praticamente idêntica. Vamos fazer aqui o desenho de uma bactéria. Tá? A gente vai usar até a mesma bactéria para explicar. Inclusive eu vou começar aqui colocando um antígeno nessa bactéria. Esse antígeno, ele já pode ser marcado por um anticorpo. O anticorpo chega, marca o antígeno. A partir do momento que o antígeno, ele marcou aquele, ou que o anticorpo marcou aquele antígeno nessa bactéria, o C1, que é a proteína, a primeira proteína, né, a ser ativada aqui, já na via clássica da lectina mannose, mas vocês vão ver que é bem parecido. O C1, ele vai se unir a esse complexo antígeno-anticorpo, e aí ele começa a ativar C2 e C4, quebrando ambos. Então vai ficar aqui o C2B, C2A, perdão, e o C4B, porque todos os elementos A da quebra da proteína, eles vão para a corrente sanguínea, exceto o C2, tá? O C2, então, é o único que, quando quebra, o que vai para a corrente sanguínea é o C2B. Então, vai se unir ao C1, o C2A e o C2B. Vai ficar grudadinho aqui também. O C2A e o C4B. Quando existe esse complexo de C1 associado, né, que é o C1 esse aqui, associado a C2A e C2B, eles transformam na C3 convertase. Vai quebrar C3, e aí vai se unir aqui o C3A, o C3B, perdão. O C3B, quando se une a esse complexo, ele se transforma no C5 convertase, e aí junta-se aqui então o C5B. E aí, da mesma forma do que a via alternativa, os outros elementos vão chegando, né? Como por exemplo o C6, o C7 chega ali também, o C8 e vários C9 formando a MAC novamente. Ok? Por que eu falo que a via clássica ela é muito parecida com a via da lectina mannose? Porque a diferença aqui é que ao iniciar essa cascata de ambas as vias aqui, né, o C1, no caso da lectina mannose, o C1 ele vai ser a lectina mannose, não vai ser mais C1. Aqui vai ser a lectina, que é uma proteína também do sistema complemento. E o antígeno, que antes era antígeno, né, lá na via do clássica, aqui é uma mannose, que é um carboidrato que está presente em algumas bactérias e fungos. E aí vai ser será reconhecida, né, pela lectina, e aí segue-se todo o processo das cascatas, ok? Aí, assim, uma pergunta que eu quero deixar bem claro é: na via clássica e na via da lectina mannose, sempre vai haver consumo de C2, C3, C4, C5 e assim por diante.
tanto na via clássica, né, como a gente observou, claro, do C1 também, né, foi o primeiro que iniciou, mas só para vocês terem uma ideia. E na via da lectina mannose também vai existir o consumo dessas mesmas proteínas. Se a gente observar, elas são praticamente idênticas. Porém, na via alternativa, a via alternativa ela já começa a partir de C3. Aqui não é envolvido C2 nem C4. Então, o consumo aqui, basicamente, é de quê? É de C3, C5, C6 e assim por diante. Entendeu? Então, aqui não tem consumo de C4 e nem C2. Então, nessa via não tem, que é o que é diferente. E por que que eu demorei tanto para chegar a essa conclusão? Porque, por exemplo, uma doença chamada lúpus tem uma de suas causas, né, a deficiência congênita de C2, C4. Então, se eu pego um paciente que ele tem C3 normal e C4 baixo, eu vou saber que esse paciente tem uma deficiência congênita dessa proteína. Por quê? Porque não existe nenhuma via aqui que não consome C3 e consome C4. Compreenderam? Então, por isso, eu posso chegar à conclusão de que esse paciente tem uma deficiência congênita e não está tendo atividade de doença, porque o C3 não está consumido. Tá certo? Então, aqui falando sobre o sistema complemento, tá? E, inclusive, o sistema complemento, que são todas essas páginas aqui que eu vou deixar disponível para vocês, né? Ficarem mais atentos, lerem de maneira uma maneira mais calma, né? E chegar aos seus resultados, às suas conclusões. Então, deixarei aqui para vocês, tá? Muito bem. Aí, quando a gente chega no próximo, então, no próximo exame, aí nós vamos entrar, né, agora, a partir de agora, no hemograma, nas proteínas de fase aguda, e a gente já falou do sistema complemento, né? Então, o sistema de complemento nós já conseguimos entender. Vamos também entender sobre a VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, quando a pessoa perde, como funciona, sua sensibilidade. Nós vamos falar também sobre o FAM, né, que é um dos grandes exames que causam confusão na medicina em geral, tá? Muitos estudantes, inclusive de medicina, muitos médicos, têm bastante dificuldade na interpretação do FAM. E nós vamos aprender aqui nesse vídeo, tá? Se o vídeo ficar muito longo, a gente faz um segundo vídeo para explicar o restante em outro vídeo, tá certo? E aí o vídeo não fica muito longo, cansativo. O anti-CCP também e alguns marcadores musculares. Então vamos começar pelo hemograma. O hemograma, então, é onde a gente vê ali a classe vermelha, né? A classe branca, e a gente também vê a quantidade de plaquetas, ok? Observamos aqui, como uma forma até já explicativa, que esse paciente tem uma deficiência na quantidade de hemácia, tem uma deficiência na quantidade da hemoglobina, logicamente, né? Porque o volume de hemoglobina, né, a concentração de hemoglobina, ela vai cair dentro da célula. O hematócrito está realmente 3 vezes o valor da hemoglobina, isso é comum, tá? O hematócrito ele já é uma prova dos 9 no sentido da hemoglobina. O tamanho da célula, observem que ela está normal, tá? A célula está normal e o paciente tem uma anemia. Então, a principal causa de uma anemia normocítica e normocrômica é a anemia carencial,
tá certo? Mas aqui a gente não sabe ainda se esse paciente tem anemia carencial. A gente tem que continuar investigando. O RDW está aumentado. O RDW nada mais é do que a discrepância da medula óssea na produção de células. Por exemplo, chega uma quantidade, em um momento tem uma quantidade adequada de ferro, no outro momento não tem, no outro momento tem médio, ou seja, as células elas começam a ficar com discrepâncias muito grandes, uma fica grandona, a outra fica no tamanho normal, a outra fica muito pequenininha, porque a medula ela tem que trabalhar no sentido de produzir as hemácias, justamente porque o corpo precisa de oxigênio, né? Que é a função da hemoglobina. E quando não tem esse aporte de hemoglobina suficiente, a medula óssea vai transformar de qualquer tamanho, desde que faça o seu serviço, certo? Então, a principal causa de anemia normo-normo é a anemia, no caso, carencial, tá certo? Que pode ser também por perda de sangue, tá? O que eu estou dizendo assim, existe carência naquele corpo de ferro. O paciente ele pode estar perdendo sangue também. A plaqueta, em geral, ela aumenta por qualquer processo inflamatório, qualquer evento estressante, a plaqueta aumenta. Então, em geral, no processo inflamatório, na anemia também, né? Então, em geral, qualquer processo que cause estresse no nosso organismo, aumenta, então, a plaqueta, tá? E o RDW, como está aqui, ele é a relação discrepante entre a anisocitose, que é justamente o tamanho das células, ok? Aí, daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha sobre esses índices de ferro. Quem tiver dúvida pode me perguntar, tá? Na descrição que eu vou explicar bem isso aí, certo? Então, assim, ó, se eu pego esse paciente com anemia, ele tem uma anemiazinha ali, né? Uma hemoglobina de 10, por definição, a baixa na hemoglobina já é uma anemia, mas eu quero lembrar vocês que a anemia é um sinal, tá? A anemia, ela não é um diagnóstico, tá certo? Então, a anemia é um sinal de que está havendo alguma coisa. Então, por trás disso, há alguma coisa. No caso desse paciente aqui, que é a mesma pessoa, o ferro dela está normal. Porque se o ferro for de 50, por exemplo, na referência até 250, então o ferro desse paciente está normal. Aí vem a pergunta, mas William, o que justifica então esse paciente ter a hemoglobina baixa, mas com ferro normal, né? Vamos continuar. E o mesmo paciente, ó, a ferritina inclusive alta, é o mesmo paciente. Se a ferritina ela deve ser maior ou igual a 11 na mulher, né? E aí temos aqui a referência de 23 no homem, mas ela está com 825, justificaria esse paciente ter uma anemia carencial, porque ele tem ferro e ferritina. A ferritina é o ferro armazenado. Então, qual seria esse diagnóstico dessa anemia deste paciente? Se o paciente tem o ferro, a ferritina normais ou altas e tem uma hemoglobina baixa. É justamente que quando existe um processo inflamatório, pessoal, o processo inflamatório em si, o fígado ele vai produzir diversas proteínas, e uma dessas proteínas é PCR, né? A outra proteína que é produzida, a hepcidina. E a hepcidina, ela tem a capacidade de aprisionar o ferro. Ela aprisiona o ferro em seus depósitos, como, por exemplo, no macrófago, no hepatócito, na medula óssea. Então, a hepcidina, que é uma proteína de fase aguda, e ela aumenta durante o processo inflamatório crônico agudo, ela consegue aprisionar o ferro, né, em formato de ferritina, que é no depósito. Isso é a explicação nesse caso. Então, esse paciente aqui, ele tem, na verdade, uma anemia de doença crônica. Tá certo? Tá certo? Muito bem. Passando, então, aqui, falando um pouco mais sobre as proteínas de fase aguda. Em geral,
a interleucina que mais tem influência na produção das proteínas de fase aguda pelo fígado é a interleucina 6. Outros também tem, tá, gente? Mas a mais potente citocina que estimula o fígado a produzir as proteínas de fase aguda é justamente a interleucina 6. Então a interleucina 6 ela vai agir no fígado, estimulando com que o fígado produza diversas daquelas proteínas. E quando o paciente está em um sistema de defesa, existem algumas proteínas que elas diminuem a produção, porque essas proteínas que diminuem a produção, o nosso corpo não está necessitando naquele momento para defesa, tá? Como, por exemplo, a albumina, que é o grande exemplo de proteína que cai, mas outras também, como a transferrina, que é transportadora de ferro, ela dá uma caidinha, tá? Então, assim, diversas proteínas, né, elas caem justamente porque tem que haver defesa. Aqui eu coloquei o exemplo das proteínas que aumentam durante a fase inflamatória e aqui as proteínas que caem durante o processo inflamatório, tá? A eletroforese de proteínas séricas, elas nos servem para guiar justamente quando algum desses picos eles estão alterados, né? A partir do momento que você tem ali uma variação do resultado aqui, ou em percentual, aí isso aqui pode variar. Por exemplo, se eu tenho uma inflamação e a albumina ela chega só até aqui, e agora eu estou produzindo bastante anticorpos, que essa aqui é a fração gama, então eu percebo logo que é uma doença que existe necessidade de anticorpos, tá? Se fizer um pico monoclonal, aí eu posso e devo descartar um mieloma múltiplo, por exemplo, tá certo? Que faz pico monoclonal. Então aqui a gente percebe um paciente com um fibrinogênio alto, logo o fibrinogênio ele vai estar mais ou menos por aqui, né? Essa coluninha aqui, ela iria aumentar, ok? Então isso aqui é justamente para a gente entender um pouco mais através das suas das referências como estão agindo as proteínas naquele exato momento do corpo, tá? Aqui eu listei bastante proteína, né? Para quem tiver mais interesse em entender a significância clínica, né, dessas proteínas, quando elas aumentam, quando baixam, tal. E aqui nós vamos falar sobre a VHS. A VHS também é um exame que normalmente existe confusão entre nós médicos, certo? Porque VHS nada mais é do que a velocidade de queda da hemácia, a velocidade de concentração ou hemossedimentação, VHS. Então, é a queda da hemácia. Nós temos aqui alguns tubinhos que vai dar exemplo para a gente. É o exame colhido, né, pelo técnico do laboratório e vai se aguardar em torno de 1 hora. E o certo é que se aguarde 1 hora mesmo. Mas hoje existem já alguns aparelhos que já fazem essa medida em menos tempo e que também serve como uma boa referência. Então a VHS deixa-se 1 hora e o que nós vamos medir depois de 1 hora será a coluna de plasma, entendeu? E não a coluna de células que se depositaram no fundo do frasco, certo? Então é a coluna de plasma ou de soro desse paciente. E isso aqui que vai ser a velocidade. E por que isso acontece? Por que as células caem? As hemácias, que são as mais numerosas na corrente sanguínea, elas têm carga negativa em sua membrana. Logo, uma hemácia, ela não vai cair sobre a outra, não vai se encontrar sobre a outra, porque existe aqui uma relação de estar repelindo.
justamente porque a carga é a mesma. Porém, quando o paciente está inflamado, começa a produzir aquelas proteínas, como PCR, fibrinogênio, começa a produzir também a epsidina, lembramos dela, a ceruloplasmina, né? Que é bastante importante também, o amiloide sérico A. Então isso aí, essas proteínas, elas têm carga positiva e principalmente o fibrinogênio tem muita afinidade com a hemácia. Então o fibrinogênio que está aumentado, ele começa a se juntar à hemácia, a se fixar à hemácia. Logo, essas cargas que eram negativas, agora elas estão neutras. E resultado, essas células agora que estavam se repelindo, agora elas podem se unir. Agora uma célula vermelha pode justamente se depositar em cima da outra. E isso acontece com mais velocidade se o paciente estiver inflamado, como por exemplo, podemos ver nesse caso aqui. Aqui é um paciente onde a gente vê uma coluna de plasma bastante aumentada. Então, certamente, esse VHS aqui é bem maior do que esse VHS aqui, porque a velocidade de queda foi aumentada. Compreenderam? Justamente porque as proteínas de fase aguda se uniram, né, tem a carga positiva, se uniram à hemácia com carga negativa e logo a sua queda é mais rápida. Ou então, a VHS é a velocidade de queda de uma hemácia sobre a outra, basicamente, né? Já que também temos outras proteínas, outras células na corrente sanguínea. Mas como as hemácias são as mais volumosas, então a gente considera que o principal aí são as hemácias, tá? Aqui alguns fatores que aumentam o VHS, outros que diminuem, tá certo? A gente vai ver isso com mais calma, lendo com mais calma em casa. Aqui o fibrinogênio. Um fibrinogênio aumentado, então, ele vai aumentar a VHS. Então, tem alguns fatores que eles fazem com que a VHS ela não seja tão sensível para a gente, por exemplo, determinar ou usar ela como padrão, né, para determinada inflamação. Muitas vezes ela perde essa sensibilidade. Aquele paciente mesmo que estava com a hemoglobina baixa, ele pode ser, se for uma anemia carencial, ele pode ter uma VHS aumentada, entendeu? A coluna de plasma dela vai aumentar, porque o paciente com anemia fica hemoconcentrado, logo, fica hemodiluído, logo as suas hemácias, elas são menos numerosas, então elas vão cair mais rapidamente, não porque é mais rápido, mas justamente porque tem menos hemácias, ok? A proteína C reativa, ela é a própria proteína produzida no fígado, ela tem uma velocidade maior de subir, né? Ela sobe bem mais rápido do que a gente consegue ver a VHS, mas também ela cai mais rápido. O VHS leva mais tempo para poder baixar. Então é um grande marcador para a gente como um marcador de inflamação, tá? Agora sim, como um adendo, a proteína C reativa, ela não serve no lúpus como marcador inflamatório bastante específico, muito específico. Por quê? Porque no lúpus existe uma proteína, no caso é uma enzima, que é a anti-DNase, que ela inibe com que o fígado produza PCR. Então o PCR ele perde parâmetro no lúpus, justamente por isso, a não ser em 3 condições específicas do lúpus: quando o paciente está com artrite ativa, quando o paciente está com serosite, né, que seria derrame pleural, derrame pericárdico, ou pleurite, pericardite, e quando o paciente tem alguma infecção. Então essas 3 condições são as condições que aumentam
no lúpus a PCR, tá? Agora, então, deixar o FAM como último vídeo dessa primeira parte, tá? Então vai ser a primeira parte dos exames do laboratório, porque o vídeo já está ficando extenso, tá? O FAM, gente, nada mais é do que uma coloração, ok? Eu gosto de falar assim, porque é justamente isso. Coleta-se o soro, o sangue do paciente, joga-se em uma lâmina, né? Aquela lâmina que já vem preparada com células REP2, que são células de carcinoma laríngeo. Ela já vem preparada, essa lâmina, e aí coloca-se o sangue do paciente em cima dessa lâmina. E coloca também fluoresceína, que vai ser o que vai brilhar quando a pessoa do laboratório olhar através do microscópio eletrônico. Muito bem, como vemos aqui, existem variações de coloração. Por exemplo, aqui a gente percebe que nessa coloração é um salpicadinho mais fininho. Aqui já pegou todo o núcleo, ó, né? Aqui já está pegando a célula toda mais salpicado, certo? Então é um padrão diferente. Aqui também um padrão aparentemente, né, bem homogêneo, ó. Esse aqui até está parecendo que é um salpicado grosso, nuclear salpicado grosso, tá? Na página que eu deixei aqui para vocês sobre o FAM, que na verdade a página é Consenso FAM REP2, o REP é com H, tá? E aqui está a árvore de classificação. Por exemplo, se chega um paciente para mim com um FAM reagente, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, esse paciente aqui. Esse paciente chegou para mim com um FAM reagente, né? Podemos perceber que está no núcleo, esse vai ser o padrão dele. Então ele tem um padrão nuclear homogêneo, quer dizer que o núcleo dele, aqui a célulazinha, aqui tem a célula, aqui tem o núcleo, e o núcleo ele vai ser todo pintadinho, porque o anticorpo que está pintando o núcleo, que está se aderindo ao núcleo pintado, né, pela fluoresceína, ele é um anticorpo que é contra o núcleo, e ele justamente pega diversos componentes do núcleo, por isso que ele fica bem homogêneo. Esses anticorpos, né, que existem nesse padrão homogêneo, é o anti-DNA dupla hélice, ou nativo, né, dupla hélice. Também pode ser o anti-histona e também o antinucleossomo. Muito bem, esse paciente aqui, né, do exemplo, ele deu positivo o anti-DNA nativo, reagente 1:40. Quer dizer assim, se o paciente tem um FAM presente e ele tem o anti-DNA presente, eu já tenho critério aí que me fala a favor de lúpus, tá? Mas para eu chegar a um diagnóstico de lúpus, eu tenho que seguir algumas regras, como por exemplo a regra das sociedades, né, dos consensos sobre a pontuação. Então aquele paciente tem o FAM, que é o critério de entrada. Lógico, se ele tem um FAM reagente, eu vou pedir o quê? Eu vou pedir só o anti-DNA nativo, vou pedir somente se ele tiver aquele padrão homogêneo, o antinucleossomo e o anti-histona. Nesse paciente deu o anti-DNA nativo, que é o anti-DNA dupla hélice. Então aqui está, o paciente tem o anti-DNA dupla hélice presente. Esse paciente já tem 6 pontos, ok? Aí se eu descubro nesse paciente que ele está tendo aí uma leucopenia, por exemplo, né, o leuco baixo, como eu vou mostrar daqui a pouquinho no exemplo, tem mais 3 pontos. 6 mais 3 já deram 9 pontos. Ele precisa de 10 pontos ou mais para fechar o diagnóstico. E esse paciente está reclamando que tem artrite, né?
ele está tendo artrite em pelo menos 2 articulações. Aí eu venho então no músculo esquelético, que é o envolvimento articular, tem mais 6, 12, 15. Então esse paciente aqui está com 15 pontos. Logo, é um paciente que fecha critério para lúpus, que deve iniciar o tratamento, e em geral a gente usa a hidroxicloroquina. Tá? A hidroxicloroquina é 5 mg por quilo dia, então não devemos passar dessa dose, e lembrar de sempre encaminhar o paciente antes dele iniciar a hidroxicloroquina para o oftalmologista, para ver se esse paciente tem alguma lesão já na retina, porque a retina é justamente onde a hidroxicloroquina ela pode se aderir, tá? Ela tem uma afinidade pela retina, pelas células da retina, e aí ela pode causar lesão retiniana. Então a gente faz uma triagem antes com o oftalmologista para ver se o paciente tem alguma lesão já retiniana, e vamos fazendo também esse rastreio, né, dependendo como seja, qual seria a opinião aí do oftalmologista. A gente pode fazer de ano em ano, a cada 2 anos, tá certo? Aí é uma coisa mais específica quando a gente for falar sobre lúpus, tá? Então vai para o oftalmo liberou o uso da hidroxicloroquina, pode começar a usar a hidroxicloroquina, com outras ressalvas também, tá? Mas isso a gente vai falar mais na próxima aula, na outra aula, quando a gente chegar em lúpus, beleza? Valeu, gente, obrigado.